Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria, iniciamos hoje a novena de nosso Pai São João da Cruz. E começamos do começo, ou seja, iremos acompanhar a vida e a doutrina desse grande santo durante essa novena. E o início de São João da Cruz é antes de São João da Cruz. Eu sempre gostei muito de salientar, e as irmãs já ouviram várias vezes, que a história de amor entre o pai e a mãe de São João da Cruz é a chave de leitura de toda a obra de São João da Cruz. Bom, vamos primeiro nos localizar no tempo e no espaço. Nós estamos no século XVI, quando então São João da Cruz nasceu. Mas é importante a gente notar, a gente sempre cita São João da Cruz junto com Santa Teresa, mas é importante notar que Santa Teresa tinha idade para ser mãe de São João da Cruz, Quando São João da Cruz nasceu, ela já estava no Carmelo, era monja adulta, já estava a caminho da santidade e não tinha ainda acontecido sua famosa conversão, mas estava quase lá, mas já estava em caminho, e João da Cruz estava nascendo. E a gente às vezes, por citar os dois juntos, fica imaginando que são coetâneos, e não são. Ela é a reformadora do Carmelo, veio primeiro, e depois que os dois conviveram muito tempo, o que também não é verdade, Os dois tiveram sim momentos importantes da vida de convívio, mas a vida dos dois foi uma dessas grandes harmonias de Deus que trabalhou para a reforma do Carmelo, mas sem grande convívio constante. Bom, dito isto, estamos no século XVI. São João da Cruz nasce, segundo a tradição no dia de São João Batista, no ano de 1542. Ele é o filho caçula de um casal, Gonçalo e Catarina. E Gonçalo e Catarina já tinham outros dois filhos, um bem mais velho que São João da Cruz, que irá sobreviver, o Francisco, e depois o Luís, cuja idade e data de nascimento nós temos com muita precisão, porque morreu cedo. Bom, o fato é que Gonçalo de Yepes, é o sobrenome, Y-E-P-E-S, Yepes. Gonçalo era nobre, da pequena nobreza castelhana, mas era nobre, E vocês sabem que a sociedade naquela época, ela era dividida mesmo em classes sociais. Os nobres não se misturavam com os plebeus, Essa coisa de pureza de sangue. É bem provável que a família de São João da Cruz, do Gonçalo Yepes, fosse uma família de judeus conversos, que se converteram para o cristianismo, portanto cristãos novos, mas que adquiriram título de nobreza. Então, participando desta nobreza, a família de São João da Cruz, a família de Gonçalo, queria, portanto, preservar essa nobreza. Vocês imaginem que nós estamos numa sociedade onde judeus são discriminados. A família está fazendo um esforço enorme para se erguer socialmente. Eles não vão permitir com facilidade que um de seus filhos agora queira se casar com uma plebeia, se degradar. Mas acontece que o Gonçalo
mercador de seda, indo para a feira de Medina do Campo, né? Passou por uma cidade, né? Chamada Fontiveros, que é a cidade onde vai nascer São João da Cruz. Fontiveros fica na geografia espanhola entre Ávila e Salamanca. Então, quem já foi a Ávila, né, como eu, que fui para Ávila vindo de Portugal, você passa por Salamanca, né? Passa pelas imediações Alba de Tormes, onde morreu a madre, e passa pelas imediações de Fontiveros para chegar em Ávila. Fica ali no meio dessas duas grandes cidades famosas, Ávila e Salamanca. É uma cidadezinha, que ainda é hoje uma cidade não importante, de 2.000 habitantes. O Gonçalo passou por lá e, a caminho de Medina do Campo, e se namorou com uma menina chamada Catarina. Todos dizem que era belíssima, né? Então, ele ficou enamorado por ela e resolveu se casar. O tio dele, que era o chefe da família, chegou e disse: não, senhor, não vai se casar coisa nenhuma. E ele, enamorado, apaixonado, disse: vou casar sim. Então você está destituído. Você vai perder a herança, você vai perder os títulos, você não vai ser nada. Gonçalo diz: pois não. E vai viver na pobreza. E vai morar em Fontiveros com a Catarina. E vai aprender a profissão dela também, tecelã, né? Para que os dois constituíssem matrimônio, então Gonçalo deixa tudo por esse grande amor. E é essa a chave, a nota, né, importante, que eu acho que é verdadeiramente a chave de leitura das obras de São João da Cruz. São João da Cruz, como todos sabem, em suas grandes 4 obras, as 2 primeiras parecem muito chatas, porque falam só de purificação, né? A subida do Monte Carmelo e a noite escura é o anti-marketing de São João da Cruz. Quando o pessoal publica as obras de São João da Cruz, eles publicam colocando primeiro, né, a subida do Monte Carmelo e a noite escura. E todo mundo abre as obras e vai começar a ler por ali. Lê umas 3, 4 páginas e desiste. Por quê? Porque é a parte negativa da obra, né? É o vai e deixa tudo. Mas nada disso tem sentido se você antes não encontrou o tesouro escondido, que está nas 2 outras obras, né? O cântico espiritual e a chama viva de amor, que é o amor. Ou seja, para entender, se o Gonçalo não tivesse visto a beleza da Catarina, ele não deixaria tudo por ela. Você entende? Existem coisas, existem renúncias de amor que a pessoa só abraça quando viu o grande amor. É a parábola que Jesus nos conta. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Quem encontra esse tesouro vai alegremente, vende tudo
alegremente e adquire aquele campo. O Gonçalo encontrou o tesouro. É uma história de amor. Ele ficou enamorado pela Catarina e, por amor a Catarina, ele deixa tudo, deixa absolutamente tudo para se unir a ela. É isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós façamos isso, porque foi isso que Ele fez por nós. O protótipo não está em Gonçalo de Yepes. O protótipo está no Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que, cheio de amor pela nossa humanidade, cheio de amor por mim, deixou tudo. Foi Jesus quem renunciou aos seus títulos de nobreza. Foi Jesus quem deixou o palácio do céu. Foi Jesus quem, feliz e bem-aventurado lá no céu, deixou tudo para vir assumir a minha humanidade, para assumir a mais tremenda e profunda pobreza. E aqui a gente entende perfeitamente o que é celebrar São João da Cruz no Advento. Esse grande mistério de Deus que se esvazia por amor. Humiliavit semetipsum. Veio viver a nossa pobreza. Veio viver, deixou tudo para e se esvaziou e assumiu a forma de servo, de escravo, escravo obediente até a morte e morte na cruz. Que amor! Eis aí o que faz o esposo pela esposa. O esposo deixa tudo pela esposa. Gonçalo deixa tudo por Catarina. E o pequeno João da Cruz, que certamente cresceu ouvindo esta história de amor, irá saber que é assim que se faz quando se ama. É necessário deixar tudo. É necessário deixar tudo por um grande amor. Apaixonado por Deus, subamos a montanha do Carmelo. Apaixonados por Deus, vivamos, nos disponhamos a viver a noite escura dos sentidos, alegremente. Alegremente. A gente quer pular essa etapa. Vamos pular a etapa porque eu quero viver já, né, as glórias do Monte Carmelo, lá em cima. Não adianta querer trapacear. Ver o grande amor e deixar tudo. Ver o grande amor e se esvaziar. Ele fez isso por mim. Não irei fazer eu também por ele? Se Jesus nasceu na pobreza de Belém, se Jesus nasceu naquele presépio, no meio de animais irracionais, se ele viveu a pobreza da fuga para o Egito, se ele viveu a pobreza da sua infância em Nazaré, por que eu não vou viver por ele? Se ele tudo deixou por mim,
porque não irei deixar tudo por ele. Amor com amor se paga. E quando há um grande amor, se faz tudo isso alegremente. Alegremente. Não quer dizer que o sofrimento não seja sofrido. É sofrido. Mas quem viu o tesouro faz isso alegremente. Quem não viu o tesouro diz: é doido. É doido completo. O que são carmelitas, senão um bando de mulheres loucas trancafiadas atrás de uma grade? Para quem não viu o amor, é isso. Umas mulherzinhas doidas, no calor de Cuiabá, elas vão e ainda põem capa, véu, se amarra, touca. É assim que é. O Carmelo parece loucura. A subida do Monte Carmelo e a noite escura de São João da Cruz parece loucura, é radical demais. Então, todo mundo que vai conhecer São João da Cruz, abre o livro e logo fecha, porque diz: não, isso não é para mim, não é para o século XXI. Mas será que o amor não é para o século XXI? Será que o amor já perdeu a data de validade e nós estamos condenados a não amar? Quem ama paga o preço do amor. E essa é a história de Gonçalo e de Catarina. Gonçalo adoeceu. E depois de ter trazido 3 filhos ao mundo, quando São João da Cruz, o pequeno Juanito, Janjão, os irmãos vão ficar com raiva de mim de chamar o santo de Janjão, falta de respeito. Quando Joãozinho ainda estava nos braços da mãe, ficou órfão de pai. Um pai que ele não conheceu a não ser nas histórias, a não ser na narrativa da mãe, a não ser na fé. Ele creu no que a mãe lhe contava, no grande amor que ele não viu, que ele não experimentou, no amor, o amor do pai, mas ele creu. Desde cedo ele creu. Desde cedo ele teve fé no amor e no preço pago pelo pai. A mãe, não bastasse a viuvez e 3 filhos para criar, não bastasse a pobreza de Tecelã, de uma aldeia de 2.000 habitantes, teve que enfrentar uma grande fome que houve na Espanha daquela época. O próprio rei Filipe II conta quanto o preço do trigo e dos víveres elementares aumentaram e como era grande a fome da população espanhola naquela época. Diante da fome, a mãe se põe a caminho e vai bater na porta da casa dos tios das crianças. Tenham piedade desses pobres órfãos. Foi primeiro na casa de um tio que era sacerdote, e era de se esperar que um padre tivesse compaixão, que um sacerdote tivesse virtude. Deu com a porta na cara, não foi recebida. Foi na casa de um outro tio, que não tinha filhos, não tinha herdeiros,
E ele aceitou então receber o Francisco, o mais velho, para que fosse educado. Acontece que a esposa desse tio não estava muito de acordo com a história e fez o Francisco sofrer tremendamente. Tempos depois, quando Catarina, tomada pelo instinto materno, sentiu a necessidade de viajar de novo para encontrar o Francisco e saber como ele estava, descobriu o estado lastimável em que estava a criança, né, sendo maltratado na família. Pegou o Francisco de volta e, se é para sofrer, então meu filho, venha sofrer comigo. E então lá estava ela, viúva, tentando prover por 3 crianças. Provavelmente nesta luta morre, provavelmente de fome, o filho do meio, Luiz. Que dor no coração dessa mãe. Então ela passa para uma outra cidadezinha, Arévolo, que fica a meio caminho de Medina do Campo. Então, Fontiveiros, Medina do Campo, no meio. Ali ela tentou melhorar a vida, mas não sabemos muita coisa de São João da Cruz nessa época. Mas sabemos que o seu irmão viveu uma vida um pouco, para os parâmetros atuais, até uma vida comportada, mas para os parâmetros daquela época, uma vida meio perdida, em que ele voltava altas horas da noite, dos amigos, de festanças, etc. Até que um dia esses amigos, voltando, passaram na frente de um jardim e roubaram alguma coisa para comer, né? Amêndoas. Vejam só, nós estamos falando do Francisco, o irmão mais velho de São João da Cruz, para vocês entenderem a criação reta que a Catarina deu a esses meninos, né? Pois esse rapaz, com 17 anos de idade, que fazia, aspas, noitadas com os amigos, ao roubar amêndoas, saiu de lá e foi diretamente para um padre, para se confessar por aquele roubo. Um menino que passava fome, para confessar aquele roubo, e prometeu que nunca mais iria voltar àquelas amizades. Esqueci de contar uma história antes de prosseguir. Ainda em Fontiveiros, há uma famosa história que o próprio São João da Cruz irá contar antes de morrer, de que ele, brincando, caiu, né, na água e foi até o fundo. Lá tentou se agarrar, ficou com as mãos cheias de terra e de lama, voltou a boiar, depois voltou a afundar. Quando ele olhou para cima, viu uma senhora belíssima, Nossa Senhora, que lhe dava a mão. Mas como ele estava com a mão cheia de terra, ele não quis dar a mão para não sujá-la. A visão desaparece e um homem que estava passando vai lá e tira ele da água e o resgata. As eleições de Deus, as proteções de Nossa Senhora. Pois bem, finalmente a Catarina vai com seus 2 filhos sobreviventes, Francisco e João, vão para Medina do Campo,
Lá, o Joãozinho, então, entra numa espécie de orfanato. Era uma escola de doutrina cristã, né? Os meninos eram chamados de los doutrinos, que seguiam uma educação básica, uma alfabetização e o ensinamento da catequese da doutrina cristã. E ele, então, logo se viu o talento dele para estudar, para as coisas de Deus, etc. E foi escolhido para servir como coroinha, como acólito, e fazer trabalhos de sacristia, né? Também ali, naquele ambiente, acontece, né, outra vez, mais um evento. Acho que ele tinha talento de se jogar na água, né? Em que mais uma vez ele quase se afoga. Todos gritam milagre, milagre, porque ele saiu daquele afogamento milagrosamente. E um senhor que ficou sabendo desse milagre, quando ficou sabendo das freiras agostinianas que cuidavam lá da igreja da Madalena, que tinha acontecido, pegou o João da Cruz, que nessa época era Juan Yepes, e levou para cuidar, para ajudar num hospital, né? Um hospital de sifilíticos. São João da Cruz, então, começou a trabalhar, jovenzinho, tá? Menininho, no hospital, e logo ali, depois, ele entrou na escola dos jesuítas, onde estudou por 4 anos, e é dali que ele vai, depois, finalmente, para entrar nos carmelitas. Mas é importante recordar essa formação que ele recebeu com os jesuítas, porque a formação que ele recebeu com os jesuítas em Medina del Campo era uma formação clássica humanista, como os jesuítas colocaram nas suas escolas. Então, eles seguiam um pouco a pedagogia de Quintiliano, de estudos clássicos, então os autores clássicos. E ele formou-se então profundamente em latim, em grego, na literatura clássica da época, e deu a ele uma formação humanista. Então, quando a gente vê as poesias de São João da Cruz, né, nós estamos diante de um dos maiores, se não o maior poeta da língua castelhana, né? A inspiração de Deus e da graça. Sim, mas a graça supõe a natureza. Onde é que esse homem estudou literatura para escrever poesia, né? Ou seja, ele não é Santa Teresa semi-alfabetizada, né? Desculpa lá, Santa Teresa. Mas qualquer um que lê Santa Teresa entende que a mulher é escritora, mas não por profissão, né? Ela vai escrevendo, escreve, lá pelas tantas ela diz: mas o que é que eu estava falando mesmo? Ah, esqueci. Aí volta atrás. As frases dela são... Santa Teresa é bem difícil de traduzir. Por quê? Porque as frases dela são... Desculpa lá, né? Frases mal feitas. Ela escrevia como pensava e anotava lá, ia escrevendo. Já São João da Cruz é um literato. Depois podemos apreciá-lo como teólogo, como doutor e autor místico, mas o que eu estou colocando aqui é a base fundamental, né? A grande carga de literatura, de língua, de linguística, de gramática, de latim, de grego e de espanhol que ele recebeu, né? Isso ele deve aos jesuítas em Medina del Campo. Essa é só para nos conduzir aqui, né, a primeira fase da vida de São João da Cruz nesses dias. Mas aqui é o início
mas é também o fim, porque é a explicação de tudo. No início e no fim, um grande amor, e pagar o preço por esse grande amor, deixar tudo, porque Ele, o esposo, lá no céu, deixou tudo por nós. E como diz Santo Agostinho, quomodo talem amorem non redamarem. Como eu não vou amar de volta um amor assim? Como é que eu não vou reamar, né? Redamarem, amar de volta. Quomodo talem amorem non redamarem. Como não irei amar de volta um amor assim? Ele deixou tudo por mim. Por que é que eu esperei quando me vem a noite escura? Se nas trevas da fé eu sei que fui amado.